começar a nossa costura, ó. Como sempre, vai ter partes que eu vou mostrar, vai ter outras que eu não vou mostrar. Então eu tenho aqui um zíper que eu consegui achar da mesma cor, tá? Esse meu zíper é de 40 centímetros, então eu vou ter que trocar. Meio costas, lateral frente, o acabamento do nosso elástico, os nossos galões, o nosso babado, lateral costas e meio frente eu vou deixar aqui. Aqui nós temos também costas e frente da nossa calça. Esse tecido, por que é galão e não viés? Porque eu não cortei ele no enviesado do tecido, tá? Porque esse linho, ele tem um pouquinho de elastano, então ele cede um pouco, tá vendo? Então não vou precisar cortar ele no viés, porque senão ele ia ceder muito mais. Por isso que eu cortei no fio reto. O que nós vamos começar fazendo? Nós vamos começar com o babado e com a calça. Vou deixar meio frente, lateral costas aqui, meio costas, o zíper aqui e o elástico aqui do lado pra gente trabalhar depois. Então, eu já vou alfinetar aqui e mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E aí, esses passos eu não vou mostrar todos, tá? Eu vou mostrar algumas coisas e outras não. Por quê? Porque o passo a passo acaba ficando repetitivo se você assistir todos os vídeos, tá bom? Vou tirar aqui. Então, costas, eu vou passar uma costura no gancho. Vou passar uma costura no gancho nas costas, passar uma costura no gancho na frente, tá? Fechar o gancho frente e fechar o gancho costas, aqui. E aí, o babado, esse eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Nós vamos fazer aqui, ó, tá o babado aqui, aqui tá a dobra, então o babado eu vou abrir ele pra vocês verem. Essa parte aqui, que está arredondada, é o acabamento. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos dar um acabamento de bainha de lenço aqui, bem fininha. Vou pegar aqui, vou dar um pique no meio, porque ele vai encaixar lá na cava. Então, já vou deixar aqui certinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou dar essa bainha de lenço. Pra franzir, eu vou usar o lastex. Eu não vou usar o ponto de franzir, porque eu acho que o lastex ou o franzido fica melhor distribuído. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou dobrar uma vez, meio pezinho de máquina aqui. Vou jogar, aí é uma questão de gosto, tá? Porque se você tem uma máquina industrial, você vai fazer com um calcador. Eu gosto de fazer com calcador de zíper, porque você consegue olhar melhor. Nessa máquina doméstica, eu vou jogar toda a minha agulha aqui para a direita. E aí, eu vou dobrar aqui, porque eu consigo ver melhor aqui. E vou passar uma costurinha. Essa costura não precisa dar arremate, tá? Então, ó, ela vai ficar assim. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir dobrando. Você vê se tem sobra de tecido. Se não tiver, você vem, dobra e passa uma outra costura aqui, agora já com arremate, dando acabamento. Então, ó, ela vai ficar com duas costurinhas, mas do lado do direito ela vai ficar com uma costura só, tá? Eu vou fazer isso no outro lado, pra gente poder franzir. Bom, ó, então tá aqui as duas peças espelhadas, costuradas, ok? Agora nós vamos passar o lastex. Pra passar o lastex, eu enrolei
geralmente eu enrolo com a mão, tá? Na bobina. Encaixo aqui. Nesse caso, a minha máquina, ela não tem... A bobina dela é virada pra cima, ela não é de lado, tá? Então, eu não mexo em nenhuma configuração da máquina, tá? Eu não troco, eu não aumento ponto, eu não mexo em nada da máquina. Eu deixo do jeito que está. E aí eu venho aqui e passo uma costura reta para poder franzir. E aí ele vai ficar assim. Vou fazer o outro e aí a gente vem para fechar a calça. Então os dois ganchos aqui já estão fechados. Vou aproveitar e vou fechar as laterais, porque aí eu já vou para a máquina, lá para overlock, fazer uma limpeza aqui para poder fechar o entrepernas, tá? Eu venho aqui, ó, junto, lateral frente com lateral costas aqui, e passo uma costura fechando os dois. Oi, tá bom, filho, eu tô indo. Quer? Tá. Bom, ó, então fechei aqui os dois ganchos, fechei as laterais da calça, ela vai ficar assim, tá? Agora eu vou fechar aqui o entrepernas. O entrepernas é do mesmo jeito que a gente fecha todas as outras nossas peças. A gente vai colocar aqui, ó, bater costura com costura, colocar um alfinete aqui, e aí a gente vai vir aqui da barra até o gancho, e aí vai dar um retrocesso aqui e recomeçar a costura da barra até o gancho. Então, ó, costurada ela vai ficar assim, e quando a gente abre aqui, ó, costura do fundo, tá batendo perfeita, tá vendo? Tá o encaixe perfeito da costura. Então, nossa calça tá pronta. Quando eu for pra máquina, pra overlock, eu já faço a limpeza e vai ficar faltando apenas a barra. Agora a gente vai trabalhar os nossos meios aqui. Então, vou deixar a lateral costas no primeiro momento de lado. Vou pegar o meio costas aqui. E o meio frente. Vou passar uma costura aqui no ombro. E nesse ombro aqui, juntando os dois meios, tanto o meio costas quanto o meio frente. Então, ó, vai ficar assim, tá? Aqui eu tenho meio da frente e meio da costas. Vou pegar a lateral costas aqui. Vou encaixar uma de cada lado, assim. E a lateral frente, também vou fazer a mesma coisa. Vou encaixar uma de cada lado, aqui assim. E aí, eu vou segurar aqui com alfinete e aqui com alfinete. Pra quê? Pra eu não me confundir, tá? Na hora na hora da costura aqui, acabar pregando, né, o meio da frente no meio das costas e vice-versa.
com a lateral, trocando as laterais. E aí eu vou vir aqui, do mesmo jeito que eu fiz com o meio frente e o meio costas, eu vou fazer na lateral. Vou passar a costura no ombro. Então, ó, vai ficar assim, tá? Ó, porque quando eu for juntar aqui com o babado, ele já tá os dois ombros aqui, tanto do meio quanto da lateral, costurado. Bom, então eu voltei a câmera aqui para um lugar que vocês consigam ver o processo aqui como um todo. Deixa eu virar aqui. Então, ó, ombro, ombro, costas e frente, tá? Lateral e meio. Se eu abrir aqui, ó, tá tudo certinho. Por isso que a gente deixa, na dúvida, pessoal, para não confundir as peças, o ideal é fazer isso. Prende, vai fazendo com calma, para ficar mais fácil para você entender como que você vai bater essas costuras, tá? Então, aqui a gente tem os babados. Como que eu vou fazer? E aí, para não pregar errado, você vai colocar o avesso aqui do seu babado em contato com a sua lateral. Por quê? Quando você tirar o alfinete e virar o babado aqui, ó, ele vai ficar com acabamento para o direito e por cima da lateral da blusa. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a ponta do meu babado com a ponta do meio das costas. Vou passar um alfinete aqui, prendendo. E aí, eu vou colocar essa outra ponta na ponta do meio frente aqui. Vou passar um alfinete aqui, tá? Ele vai ficar assim. Quando eu der a esticadinha nele, ó, ele vai franzir, certo? Vou colocar aqui e vou bater o meio aqui, que é a parte do ombro. Então, ombro com ombro. Deixa eu ver se eu acho o meio aqui, ó. Eu vou colocar essa ponta aqui, apesar de não ser o meio na costura aqui, tá? Eu vou colocar aqui só pra gente ter uma referência para franzir. Tombar essa costura aqui para a parte das costas. Tá? As duas costuras do ombro, toda a costura do ombro que a gente vai fazer, a não ser que ela seja embutida, toda a costura do ombro, ela é tombada para as costas. Sempre, tá? É via de regra isso daí. Então, bater costura com costura aqui. Vou prender aqui, ó, a lateral, junto com o centro e o babado, para formar um sanduíche aqui. Vou fazer isso desse lado aqui também. Então, ó, prender o babado, o centro e a lateral, tudo junto aqui. E alfinetar. E ele vai ficar assim. E aí, eu vou ajeitar aqui dentro. Eu vou costurar. E eu vou ajeitando o babado aqui, juntando as três partes aqui e costurando. Se você não consegue fazer esse processo com os três tecidos juntos, o que eu sugiro? Você vem, passa uma costura. Eu vou fazer esse processo de uma forma mais simples para vocês entenderem, tá? Então, esse lado aqui eu vou deixar do jeito que ele tá aqui, porque aí eu vou fazer ele desse jeito, como sanduíche, como formato de sanduíche. E desse lado aqui, eu vou fazer do jeito que eu tô falando pra vocês, que é um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, deixar de lado aqui um pouquinho, prender isso aqui um pouco mais pra trás, pra livrar o meu meio aqui, ó, meu centro, tá? Eu vou vir com o babado, então, direito do babado com direito do meio, frente e costas, ok? Aqui eu sei que as minhas costas, então eu vou pegar e vou tombar a costura do ombro para a parte das costas e vou colocar aqui um alfinete no meio, prendendo. E aí eu vou vir aqui, vou mudar a câmera para vocês verem melhor o que eu vou fazer na máquina, tá? Só um minutinho. Então, aqui na máquina, ó, eu vou pegar o meio das costas com o meu babado. Não esqueçam que o direito do meu babado tá com o direito das costas.
E aí eu vou vir e vou passar uma costura de segurança aqui, prendendo o babado no meio das costas. Eu ainda não estou usando, ó, a lateral tá aqui, presa, separada, tá? Então, aí eu venho, vou esticar o babado e encaixando aqui na lateral, bonitinho. E passar uma costurinha aqui, ó. Acerta a costura do ombro aqui, jogo o ombro para as costas, de alfinete. E aí eu venho, ó, encaixo o final do babado com o final aqui do meu meio frente, seguro, estico e vou acertando aqui, passando costura de segurança. Então, ó, vai ficar assim. Aqui eu já posso, inclusive, tirar o lastex. Então, vou puxando aqui, ó. Ele vai ficar presinho aqui, ó. Ele já tá preso, tá vendo? E aí, depois de ter feito isso, passei a costura de segurança. E agora? Agora você vai fazer aquele processo que a gente fez desse lado aqui, ó. Você vai vir com a sua lateral, tanto da frente quanto das costas, encaixar aqui, bater costura com costura, alfinetar. Então, vou achar aqui a costura, ó. Bati costura com costura, vou alfinetar aqui. E aí, eu vou passar a costura definitiva, porque eu já tenho preso aqui, tá? Então, eu vou passar a costura aqui. Vou ajustando aqui certinho, acertando, puxando, ó, o babado pra ele não embolar aqui na prega. E aí, ó, pessoal, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então, o babado, ele vai ficar tombado aqui, ó, para a parte de fora. Ó, a lateral aqui, ó. Meu ombro aqui está batendo, ó. Se eu enrolar o babado aqui, ó, vocês veem que o ombro tá numa continuação aqui, ó. Tá certo? Então, o babado vai ficar tombadinho aqui pro lado de fora. Nós vamos overlocar essa parte aqui do acabamento e bater uma costura para esse babado não ficar virando aqui, tá? Então, a gente vai bater uma costura bem aqui, um pesponto, bem aqui no pezinho do babado aqui, no pezinho da costura, para ele ficar perfeito. Vou fazer o outro lado e aí eu volto pra gente finalizar o elástico, dar o acabamento nas cavas, para poder fechar o nosso macacão e juntar com a calça. Pronto, pessoal, ó, dei o acabamento. Vai ficar assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, como eu falei pra vocês, eu vou passar um pesponto aqui pra prender essa sobra de tecido desse lado aqui. E também fixar o babadinho aqui. Então, pra fazer o pesponto, você vai tombar a sobra de costura para o lado que você vai deixar, tá? Pespontar. E aí, você vem e pesponta o mais próximo possível aqui da costura que você já havia feito. E aí, ó, ele fica assim, tá vendo? Vai ficar com esse acabamentinho aqui e pelo lado de dentro ele fica presinho. Isso evita que o babado fique virando ou que essa costura aqui fique virando de um lado para outro e acabe incomodando a criança. Agora, o que que nós vamos fazer antes da gente finalizar a nossa peça? Vamos passar o viés tanto na parte aqui do decote
quanto nas mangas. O viés que eu vou fazer é viés de loja. Então, como que a gente faz esse viés de loja? Ele é um viés mais escondido. Eu vou fazer primeiro pelo lado da frente. Então, eu deixo passar um pouquinho aqui. Coloco o direito do galão com o direito da peça. E passo uma costura aqui. Não precisa esticar o viés, não precisa esticar a peça, é só firmar a peça, tá? A gente vem, vai firmando a peça aqui. Ele vai ficar assim. Eu não vou dar piques aqui. Você pode dar se você quiser. Você vê que o viés não tá esticando muito para ele ficar mais confortável aqui, para ele ficar mais organizado aqui dentro, você pode dar piques. Como o meu viés ele dá uma esticada, ó, tá vendo? Então eu não vou precisar dar pique. Eu vou virar aqui toda essa sobra de tecido para dentro e vou fazer um pesponto bem aqui, ó. Na beiradinha mesmo das costuras, ó. Quanto mais fininho essa primeira costura que você fez, e quanto mais você conseguir jogar pra dentro, mais bonito fica o viés, tá? A gente vai acertando aqui, vai virando, vai passando a costura. Esse eu vou fazer devagarzinho pra vocês verem, e não é difícil, fica um acabamento muito bonito. Então, ó, vai ficar assim. Por dentro, ele vai ficar assim, com essa sobra de tecido. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar aqui, ó, rente na costura que a gente passou. Cuidado para não pegar os tecidos que estão embaixo, para não dar pique na peça embaixo. Pega só o tecido que você, o excesso de tecido aqui do galão ou do viés, tá? E vai cortando. Então, ó, vai ficar assim. Agora a gente vai vir, vai virar e vai rebater uma costura aqui pra poder fechar, tá? E aí, por dentro vai ficar duas costurinhas e por fora vai ficar apenas uma. Então, ó, por fora, ele vai ficar assim. E por dentro, ele vai ficar assim. Então, dá pra você ver, ó, duas costuras, tá? E ele vai ficar assim. Vou fazer isso nas duas cavas. Então, aqui eu fiz na primeira cava, junto com vocês. Vou fazer no decote e vou fazer na outra cava aqui. Vou rebater esse outro babado aqui que eu não rebati ainda. E aí eu volto pra gente prender o zíper. E, vou fechar a lateral aqui também. Pra fechar a lateral é muito simples. A gente vai juntar aqui, tira o excesso de viés. Aqui. E a gente vai juntar aqui, batendo lateral com lateral. A gente vai passar uma costura aqui. Bom, então, passei todos os viés. Já passei uma overlock aqui, onde vai ficar o zíper. Já passei a overlock aqui na lateral, que eu fechei a lateral. E já passei também a overlock. Agora, para dar um acabamentozinho, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar essa sobra de overlock pra cá. Vou tombar a costura pro lado aqui das costas, tá? E aí eu vou vir, você pode vir pelo direito, pelo avesso, eu prefiro vir pelo direito aqui. Seguro tudo aqui dentro, ó. E eu venho aqui e passo uma costurinha na lateral aqui.
Essa costura é pra quê? Ela vai, ó, nem travou aqui. Mas enfim, ela vai travar aqui, tá? E vai evitar dessa ponta aqui ficar repuxando. Vou passar a outra aqui do lado. É porque aqui, como eu deixei a margem de costura grande, ele vai ficar mais... Eu vou passar uma bem aqui, ó, na pontinha. Não se preocupem que isso aqui vai ficar embaixo do braço, tá? Então, não vai dar nem pra ver. É só pra não incomodar mesmo a criança, tá, gente? Então, ó, passei duas costurinhas aqui. Ó, aqui tá travado. A overlock tá aqui. Eu vou dar uma puxadinha aqui. Tirar o excesso, porque eu já travei a costura dela aqui embaixo. E aí tiro o excesso de linha. A gente faz isso dos dois lados, tá? Nas duas cavas. E aí a blusinha ficou assim, ó. Agora nós vamos colocar o zíper e nos prepararmos para finalizar a nossa peça. Então o zíper tá aqui, o zíper tá fechado. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito do zíper, no direito da peça aqui. Vou passar um pouco, tá? Por quê? Porque esse meu zíper aqui, ele tá muito maior que o tamanho da peça. Então, eu posso passar um pouco aqui. Vou passar um pouco dele aqui. Vou colocar essa sobrinha aqui entre os dois, aqui, e vou passar uma costura de segurança. Vai, colocar os dentinhos certinhos aqui, tá? Eu vou só passar uma costurinha de segurança aqui. Então, ó, usei até o calcador reto, tá, gente? É só pra fixar o zíper pra ficar mais fácil da gente prender. Eu tirei aqui porque eu acho que vai ficar melhor acabado se eu puxar aqui na hora de tombar o zíper e fizer isso, tá? Com ele, eu acho que vai ficar melhor. Então, coloquei desse lado aqui. Desse outro lado, eu vou jogar aqui a peça por cima do zíper. E aí, eu vou colocar ela aqui na mesma altura. E também vou passar uma costura de segurança. Confiram se tá batendo a mesma altura certinho, pra não dar problema depois. Então, tá batendo aqui. Vou puxar essa aqui pra ver isso. Então, ele tá assim, ok? Agora, eu vou abrir o zíper, trocar o calcador comum, calcador da máquina comum, para o calcador de zíper. Vou mudar o ponto também, centralizar a agulha da máquina. E aí, agora sim, eu venho colocando o zíper certinho. Então, ó, quando eu desvirar, ele vai ficar assim, tá vendo? O dentinho certinho com a lateral. Quase não dá pra ver o zíper. Pra gente finalizar, então, eu vou pegar aqui esse meu excesso de overlock, colocar pra cá, tombar o meu zíper aqui para o lado de dentro aqui do acabamento, tá vendo? E dobrar aqui. E aí, aqui, você tem duas opções. Você pode passar um pesponto só aqui em cima, ou você pode pespontar o zíper até embaixo para ele ficar fixo aqui, para ele ficar preso na lateral. Qual é o lado bom de você passar o pesponto inteiro? É porque o zíper, ele não vai ficar enroscando na roupa, tá? Então, eu vou passar aqui na lateral inteira. Vou trocar o pé calcador na máquina, devolver o pé comum para fazer isso. Voltar o ponto pro mais próximo aqui da lateral. E aí eu vou vir aqui. Primeiro eu vou dar uma travadinha aqui em cima, tá? Então eu vou passar aqui, ó, na beiradinha. Pode até acompanhar aqui a costura
do viés, do acabamento aqui. Pronto. Aí eu vou vir aqui, ó. Levantei o pé, vou vir aqui, vou tirar esse pedacinho que tem aqui o metal, para não quebrar, não danificar a minha máquina. Então eu venho, aí eu volto pra lá, ajeito aqui direitinho, vejo se tudo que eu quero aqui nessa parte tá certinho aqui, acerta aqui a minha peça, e aí eu venho aqui, dou outro retrocessinho e pesponto. Então, pra vocês verem, ó, como que fica aqui. Depois, gente, a gente vem aqui em cima e você dá uma costuradinha com ponto invisível bem aqui em cima pra poder fixar melhor aqui, tá? Ó, ainda sobrou um pedacinho aqui, mas o restante do zíper tá preso. Então, eu vou vir aqui e vou tirar mais esse pedacinho. Vendo? Ele vai ficar presinho aqui e a gente passa um ponto invisível aqui com agulha e linha para ele ficar bonitinho. E por fora ele vai ficar assim. Bom, pessoal, então, ó, zíper preso aqui, a gente fecha. Tá certinho aqui. Nossa blusinha aqui tá pronta. Essa parte aqui a gente vai cortar, mas antes da gente cortar, vamos pegar aqui as nossas duas laterais aqui. Então, ela é aqui assim, e aqui. E aí, a gente vai acertar aqui, ó. Aqui. E aqui. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar uma costura nas laterais daqui pra fechar aqui. Então, a gente vem... Os dois presos aqui, ó. A gente vai abrir dos dois lados, tá? E das duas partes. Então, abrir aqui a costura, pra ele não ficar grosseiro na lateral. Então, as duas costuras abertas aqui dessa forma. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um lado aqui para o direito e o outro lado eu vou deixar aqui do avesso mesmo. Esse lado que está para o direito, eu vou colocar no avesso da peça, aqui por dentro. E aí, eu venho alfinetando aqui, ó. Então, lateral. O meio aqui no meio do zíper. A parte de cima, gente, ela vai ficar embutida, tá? A parte de baixo que não vai ficar, vai mostrar a costura. E aí, aqui também. E aqui na frente. A parte que está do avesso, a gente vai colocar no direito da peça. Então, a gente vai abraçar aqui, do mesmo jeito que a gente fez.
com aqui o babado. A gente vai fazer como se fosse um sanduíche aqui. Vamos bater costura aqui. Viu? E o milho também. E aí, assim, aqui eu vou passar uma costura travando todo esse conteúdo aqui, as 3 peças, tá? Eu gosto de começar pelo centro-frente aqui, porque eu vou acertando, ajustando as costuras aqui da lateral. Eu não... Então, ele fica assim. Agora aqui, ó, eu vou tirar esse excesso. Vou pegar aqui, ó, o nosso elástico. Eu vou sobrepor, tá? Eu não vou passar uma costura aqui não, pra não ficar duro. Então, eu vou sobrepor aqui, mais ou menos 2 centímetros, tá? Que é 1 centímetro pra cada lado da costura. Ele vem e vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui meio, aqui meio. Então, vou marcar o meio aqui, vou marcar o meio aqui. Na verdade, pessoal, eu nem vou marcar tanto o meio aqui. Eu vou jogar ele um pouquinho mais pro lado, assim. E aí, eu vou marcar o meio. Porque se eu marcar o meio bem ali e colocar na lateral, já tem muita costura. Se eu colocar na frente, pode ser que incomode o umbiguinho. E se eu colocar nas costas, pela costura do zíper, então já vai ficar muito grosso. Então, eu vou fazer isso aqui. Aí, eu vou vir aqui. Ó, colocar ele aqui dentro. Bem aqui e passar uma costura aqui. Só pelo lado de dentro, eu não vou colocar aqui no lado de fora, tá? Então, só pelo lado de dentro. Só pra segurar esse elástico. E ele vai ficar assim, ok? E aí, a mesma coisa, eu vou abraçar aqui. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui também. Vou travar o elástico aqui no meio, na lateral aqui da costura, dentro aqui. Só confere pra ver se não tá torcido. E aí, eu vou travar essa costura bem aqui. Ele vai ficar assim, porque quando eu dobrar aqui, ó, eu vou conseguir esticar esse elástico e ele não vai ficar virando, tá? Bom, então antes de fechar aqui, eu também vou tirar esse excesso aqui, ó. Vou diminuir aqui, tá? Não vou chegar até o finalzinho, gente, porque é um linho, e linho desfia muito. Então, não quero correr o risco de perder a peça, porque a peça desmanchou aqui. Então, vou diminuir aqui. Diminuir aqui onde tem muita costura, tá? Só onde tem muita costura. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar aqui as duas partes. Vou juntar aqui, ó, costura com costura. E aí, eu vou vir
Então, a gente dá uma esticadinha assim, ó. Só pro elástico assentar no lugarzinho dele. E aí, pra finalizar, nós vamos pegar aqui a nossa calça. Vamos ver aqui o que que é direito, o que que é o que que é frente, o que que é costa. Então aqui, ó, eu sei que esse gancho aqui mais alto é costa e aqui que é menorzinho é frente. Vou colocar aqui o meio do... Como o tecido ele marca fácil, então eu vou colocar, ó, o gancho aqui no centro. Então eu vou acertar aqui pra poder... Deixa eu ver aqui qual que é a direção que tá. A costura de baixo do gancho pra poder colocar pra mesma direção, tá? Então a gente vem... Acerta aqui. Põe um elástico. Põe um alfinete. Então, ó, vai ficar assim. E aí eu vou pegar aqui e vou esticando e passando uma costura por toda a volta. Vou fazer isso, vou fazer a barra. A barra é o de sempre, eu vou dobrar 2 vezes. Eu não vou fazer o acabamento só com 1 centímetro, então eu vou dobrar 2 vezes, tá? E aí eu volto para mostrar as fotos do resultado. Bom, pessoal, então depois de todo pregado, agora eu vou passar uma overlock aqui para dar o acabamento e vocês vão ficar então com o resultado final. O resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. A gente se vê no próximo tutorial. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!